E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, como eu costumo dizer? Então vamos para mais um videozinho aqui. Tô fazendo hoje um vídeo para a galera do nono ano, né? Que eu tava fazendo muito PowerPoint e eles disseram que preferem vídeo aula. Então tá aí, galera, para vocês que pediram aí vídeo. Vamos lá para mais uma aula. Aula de hoje: soma e produto de raízes de uma equação do segundo grau. É que a gurizada gosta de rir muito comigo, né? Quando eu faço as lives, então eles pediram vídeo. Então tá aí. Soma e produto das raízes, então, de uma equação do segundo grau. Primeira coisa, eu vou dar para vocês as duas fórmulas, depois eu vou dizer para que servem e talvez a gente faça em duas partes esse videozinho de hoje, certo? Bom, primeira coisa, soma das raízes de uma equação do segundo grau é dado pela seguinte fórmula. Menos B, deixa eu puxar para cá, menos B sobre A. Esta é a fórmula. Produto C sobre A. Mas o que é isso? Muito simples. A gente tem que saber dos coeficientes da equação do segundo grau. Como é que é uma equação do segundo grau completinha na forma geral? É A x quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta aqui é a fórmula da equação do segundo grau. Muito bem. Então, a soma é sempre feito pelo oposto do coeficiente b dividido pelo coeficiente a, que é sempre de x ao quadrado. Então, é assim que a gente consegue a soma das raízes. E o produto é C sobre A. Então, é o termo independente sempre sobre o coeficiente de x ao quadrado, certo? São duas fórmulas que servem para quê? Então, por exemplo, se eu der para vocês uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, tá? Se eu pedir para vocês a soma das raízes, raiz x, então é o valor que o x assume para que a igualdade se verifique, né? Então, se eu pedir a soma das raízes, tem duas formas de fazer, tá? Como a matemática, a gente sempre quer o quê? Simplificar as coisas da melhor forma possível. Então, por isso que nós temos alguns atalhos, algumas fórmulas, mas que elas não são obrigatórias, na verdade, de serem utilizadas. Então, muitas vezes eu digo para os meus alunos, ó, isso aqui a gente sabe, não é obrigatório de saber, né? Caso, né, são coisas que a gente tem que decorar, então quanto menos decoreba, melhor. Então, a gente tem que saber todos os caminhos. Então, por exemplo, se eu decorei essa fórmula, beleza, eu vou aplicar. Se eu não decorei a fórmula e eu pedir, dada essa equação, encontre a soma e o produto das raízes. Então, se eu não decorei essas duas fórmulas, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou encontrar as raízes dessa equação. De que forma? Como ela é completa, legal, eu vou fazer Bhaskara e vou achar as raízes. E aí eu vou somar as raízes e para achar a soma, né, eu vou somar essas raízes e o produto eu vou multiplicar as duas para encontrar. Beleza. Agora, se eu sei a fórmula, é muito mais rápido, né? Eu não preciso fazer a Bhaskara, todo aquele processo, e eu não preciso encontrar as raízes. Então, vamos ver aqui como é que ficaria. Soma. Eu nem sei quem são as raízes dessa ainda.
Eu ainda nem sei quem são as raízes dessa equação aqui, mas eu já posso identificar a soma delas. Então, como é que é a soma? Menos B sobre A. Então, é o oposto de B sobre A. Oposto de B, B é 2. Então, é o oposto de B, menos 2. Menos 2. Sobre A, que é 1. Então, a soma é menos 2. Então, eu tenho duas raízes que eu vou encontrar aqui e a soma delas vai ser menos 2. E o produto? Agora aqui o espaço ficou ruim, né? Eu devia ter colocado mais para cima. E o produto? O produto é dado pela fórmula C sobre A. C sobre A. Quem é o meu C? É 2. E o meu A é 1. Então, é 2. Certo? Então, aqui, sem saber ali as raízes, eu tenho como descobrir a soma e o produto. E como eu já falei anteriormente, se eu não sei essa fórmula, eu vou fazer a Bhaskara, encontrar as duas raízes, por exemplo, 3 e 2. Aí eu vou fazer a soma delas, 3 mais 2, 5. E o produto delas, 3 vezes 2, 6. É assim que a gente vai encontrar. Certo? Bom, vamos, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Bom, primeira coisa, da onde surgiu esta fórmula? Vai que eu precise dela, mas eu não sei como chegar. Então, na matemática, muitas vezes as fórmulas que aparecem não são em vão. Ninguém pegou e descobriu, hoje eu vou inventar a fórmula tal, hoje eu vou inventar a fórmula tal. Não, não é assim que funciona. Tudo tem um sentido. Tudo aquilo que a gente consegue mostrar para o aluno é melhor, é mais fácil, né? Tem coisas que para chegar naquela fórmula já são coisas mais complicadas, são coisas que ele de fato não vai utilizar, né? Então a gente não demonstra, até porque precisam de outras coisas para ele desenvolver aquilo ali, para ele chegar na fórmula. Mas aqui a gente consegue visualizar tranquilamente da onde saíram essas fórmulas, da onde elas surgiram, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, isso vocês não vão utilizar, certo? A não ser que, como eu disse, estou fazendo um problema e eu preciso saber desta fórmula, que depois eu vou mostrar no segundo vídeo para vocês, que vocês vão precisar dessa fórmula. Bah, me esqueci da fórmula. Bom, aí desenvolve o que eu vou fazer aqui e aí vai descobrir qual é a fórmula. Então, vamos ver aqui, gente, da onde surgiu a fórmula da soma do produto. A soma do produto. Bloqueou a prof. E é isso que meus alunos gostam, daí eles dão risada. Bloqueou a prof. Da onde surgiu a fórmula da soma das raízes? Quando não é cachorro latindo, é a prof se confundindo. Da onde surgiu a soma das raízes? Então, agora a gente vai ver. Bom, em primeiro lugar, a gente tem a equação do segundo grau normal, né? X ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. Bom, eu quero resolver. Aí vocês vão dizer, professora, não dá para resolver porque não tem A, nem B, nem C. Não, resolver não dá. Mas a gente sabe que a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver. Nós sabemos o que? Ela no geral, no geralzão, né? Se eu quiser resolver essa equação, o que eu tenho que usar? Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Isso aqui todo mundo concorda. E aí, se eu tenho lá o A, o B e o C, eu só substituo e vou achar. Mas aqui eu não tenho, eu tô fazendo no geral, porque justamente eu quero encontrar a fórmula, tá? Da soma e do produto. Bom, vamos partir daqui, tá? Tô aplicando Bhaskara, bonitinho. E aí, quando chega lá no final, a gente faz o x' e o x duas linhas, não é? Por que isso?
porque o segundo também, tanto faz, porque eu vou fazer duas operações quando chegar lá no final. Eu vou fazer a soma e eu vou fazer a adição e vou fazer a subtração, né? Vou fazer a adição e depois eu vou fazer a subtração. Então, lá no final, as minhas raízes, né? No geralzão, tá, gente? Vai ficar como menos b mais raiz de delta sobre 2a. E menos b menos raiz de delta sobre 2a. Concordam que isso do geralzão é o que a gente faz? Então, a gente separa, a gente faz a soma e depois a gente faz a subtração, ou vice-versa, que vocês quiserem primeiro, tá? Isso é no geral. Pois bem, o que eu tô pedindo? Eu quero a soma dessas, isso aqui são as minhas raízes, quando chegou lá no final. Eu quero a soma dessas raízes. É como se fosse aqui o meu x' e aqui o meu x duas linhas. Tá? Meu x' e o meu x duas linhas. Então, o que é a soma? A soma é o x' mais x duas linhas. Agora eu passo para cá. É o x' mais o x duas linhas, certo? Então, quem é o x' e x duas linhas? É aquele dois finalzinho lá que eu coloquei, que quando a gente chega no final, faz a soma e faz a subtração. Então, eu vou por aqui. É o x'. Quem é o meu x'? Menos b mais delta sobre 2a. E agora eu vou somar com o x duas linhas, que agora é a subtração. E agora eu vou apagar aqui, senão não vai dar. Então, menos b menos delta sobre 2a. Bom, como o 2a é para os dois, eu posso deixar uma coisa só, né? O 2a está dividindo os dois, né? Então, já vamos deixar aqui um 2a só. Tudo isso aqui sobre 2a. Beleza. Agora, olhando aqui essa expressão, o que eu posso fazer? Eu posso anular o menos raiz de delta com o mais raiz de delta. Mais raiz de delta com menos raiz de delta é zero, certo? Menos b somado com menos b, quanto é que dá? Menos b com menos b dá menos 2b. Agora a gente ajeita aqui. Então, menos b com menos b é menos 2b sobre 2a. E aí, a gente já está chegando na fórmula. A gente vai simplificar o 2. 2 dividido por 2 é 1. E o que sobrou? Menos b sobre a. Então, é assim que a gente encontra a fórmula da soma das raízes da equação do segundo grau. Então, aqui eu mostrei para vocês de onde é que saiu essa fórmula, tá? É bem interessante até para a gente utilizar aí de vários recursos aí da matemática, certo? Menos b sobre a. Esqueceu da fórmula? Faz isso aqui, tranquilinho, tá? Bom, agora a gente vai ver da onde saiu a fórmula do produto. Ela é um pouquinho mais chata, mas a gente pode fazer aqui, a gente vai fazer. Agora do produto. Bom, eu já nem vou colocar mais, né? Porque eu já sei que são as duas raízes, né? É sempre menos b mais delta sobre 2a. E a outra raiz é menos b menos delta sobre 2a. Isso é sempre, né? Porque são as duas raízes aí colocadas na fórmula de Bhaskara. Então, aqui, gente, o produto. Uma delas, então, é o x1 vezes... Aí eu tô usando linha, né? É o x' vezes x duas linhas. Pessoal, tanto faz, x1, x2, x', x duas linhas, tanto faz, tá? É como eu tô usando linha, vamos permanecer nessa linha. Como eu tô usando linha, vamos permanecer nessa linha.
Então, vamos lá. Quem é o meu x'? É menos b mais raiz de delta sobre 2a. Agora, eu vou multiplicar pelo x duas linhas. Quem é o x duas linhas? Menos b, só que agora é menos raiz de delta sobre 2a. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, agora aqui eu tô multiplicando, né? Na outra eu tava somando, como 2a era dos dois, aqui eu tô multiplicando. Vejam bem que aqui a coisa é diferente. Então, se eu tô multiplicando, eu tenho que multiplicar. Aplicar o quê? Propriedade distributiva, que a gente está usando aí bastante. Então, vamos lá. Como é que a gente... Isso aqui é como se fossem duas frações, né? Como é que a gente multiplica? Tudo que está em cima e tudo que está embaixo. Inclusive, eu fiz uma vez uma musiquinha que falava quando eu tô multiplicando duas raízes, né? Que diz assim, ó, multiplicar é muito fácil, faz em cima e faz embaixo, chu. Essa aí as crianças adoram cantar. Então, só para lembrar, se eu tenho 2/3 multiplicado por 5/7. Que 2/3 multiplicado por 5/7. Como é que eu resolvo esta multiplicação? Eu tenho fração envolvida. Então, eu sempre multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Aí é só lembrar da musiquinha. Multiplicar é muito fácil. Faz em cima e faz embaixo, chu. As crianças adoram cantar essa música. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21, tá? Então, só para lembrar aí como que a gente faz para multiplicar a fração. E ali em cima eu tenho fração, então eu vou multiplicar. Então, vamos embora. Embaixo, eu vou fazer aqui, ó. Embaixo, a gente já sabe o que vai dar, né? Vai dar 4a ao quadrado. 2a vezes 2a vai me dar 4a ao quadrado. Agora lá em cima, bom, lá em cima eu tenho adição e subtração e aí eu tenho que aplicar o chuveirinho, né? É como se eu tivesse isso tudo, né? Esse aqui. Então, vamos embora lá, vamos multiplicar. Menos b vezes menos b vezes menos b, b ao quadrado. B ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta vai dar b mais b raiz de delta. Mais b raiz de delta. Aquilo ali é um produto notável, na verdade, né, gente? Para quem não se ligou, é o produto da soma pela diferença. Não precisaria fazer tudo isso, mas a gente faz. Delta vezes raiz quadrada de delta vezes menos b é menos b raiz de delta. E depois, delta, eu tô aqui, delta vezes raiz de delta vezes menos raiz de delta, quanto dá? Menos sinais inversos na multiplicação e divisão, negativo, menos o quê? Raiz de delta vezes raiz de delta, quanto dá? Delta. A gente também já viu isso nos radicais, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que por sua vez dá 2. Então, vai me dar sempre o radicando. Então, aqui é menos delta. Bom, aqui, gente, quando a gente desenvolveu isso, os termos do meio vão ser anulados, né? Por quê? Porque é o produto da soma pela diferença. Então, aqui, ó, b raiz de delta com menos b raiz de delta, zero. E aí, nós temos aqui, ó, b ao quadrado menos o delta. Só que vocês vão dizer assim, mas na fórmula não tem delta. Então, agora a gente tem que colocar aqui, ó, quem é esse delta, tá? Então, é o oposto de delta. Então, aqui eu vou abrir um parênteses, porque agora eu vou escrever o delta.
Quem é o delta? Como é que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso dividido por 4A quadrado. Bom, como eu quero o oposto de delta, por isso que eu coloquei aqui, ó, eu quero o oposto de tudo isso. Todos aqueles termos ali vão trocar de sinal. Então, vai ficar B ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC. Tudo isso sobre 4A quadrado. Tá? O oposto de B quadrado, então, menos B. E o oposto de menos 4AC, 4AC. Tá quase no final. Eu vou continuar aqui embaixo. Cheguei aqui. O que a gente tem aqui? B ao quadrado menos B ao quadrado, zerou. Então, eu fiquei com 4AC dividido por 4A quadrado. E agora, a gente simplifica. Tchararã, mágica agora no final. 4 por 4 dá 1. A e A ao quadrado eu vou simplificar por A. Então, lá em cima fica 1 e embaixo me sobra 1A. Então, eu vou dividir por A aqui, sobrou um A lá embaixo. E aqui, então, vai me sobrar o C e o A que estava lá embaixo. C sobre A. O que a prof fez nisso tudo aqui? Eu demonstrei para vocês da onde saiu a fórmula do produto entre as raízes, tá? Eu demonstrei da onde é que saiu, ela não saiu do nada. Ela não foi inventar, hoje eu vou inventar a fórmula. Não, não foi assim. Então, é dessa forma aqui. Então, isso aqui é o produto, tal qual a gente fez lá, o produto. E achei a minha fórmula, certo? Bom, bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo, até para não me alongar, então o que nós vimos hoje? Que existe uma fórmula para a soma e para o produto, certo? E que a gente consegue, dada uma equação do segundo grau, sem precisar fazer Bhaskara, a gente pode calcular a soma e o produto entre essas raízes. E aí, então, eu vou terminando o meu vídeo por aqui. No próximo, a gente vai continuar, a gente vai ver aonde a gente vai empregar ainda essas duas fórmulas, porque tem mais um detalhe muito importante. Através dessas duas fórmulas, eu posso encontrar uma equação do segundo grau. Então, tipo assim, ó, se eu der para vocês a soma das raízes de uma equação do segundo grau é 10 e o produto entre elas é 4. Qual é essa equação? Monte essa equação. Como que a gente vai fazer? Então, isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, um grande abraço para vocês. A gente se encontra. Te inscreve no canal, dá o teu joinha, né? Os youtubers falam muito isso. E fiquem ligados nas aulas, tá, pessoal? Porque eu tô olhando aí as visualizações para ver quem é que tá ligado nas aulas. Grande beijo, até a próxima!